Meus amados irmãos e irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje nós estamos dando início a uma nova etapa das nossas manhãs de domingo. Eu gostaria de, com muita alegria, dizer aos irmãos que a partir de hoje, se Deus nos permitir, nós teremos um culto dedicado à comunhão. Então as ministrações serão voltadas para a comunhão. Você que está nos acompanhando de casa, seja muito bem-vindo ao nosso encontro, culto de comunhão. Vamos dizer juntos? Culto de comunhão. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção, antes de lermos o texto sagrado. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em namoro, uma família, vivendo que falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, maravilha! Você pode aplaudir, glorificando, exaltando este Jesus maravilhoso. Se você pode, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42, quem encontrou, diga aleluia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas ações e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos voltar ao 42, um lindo coral do culto de comunhão. Do 3, 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quem pode dar um glória a Jesus bem bonito? Se você pode, sente-se adorando ao Senhor. E eu vou falar hoje apenas a comunhão no seu nascedouro, ou seja, como a comunhão surgiu, de onde ela vem. E eu estou explicando porque, para você não sair daqui dizendo, mas o pastor não falou disto, o pastor deveria ter falado daquilo, ele poderia ter falado daquilo outro. Então, nos próximos domingos, nós vamos abordar os outros aspectos da comunhão, mas hoje nós vamos falar exatamente sobre a origem da comunhão, o projeto de Deus para o seu povo, o projeto de Deus para a sua igreja. Quem entendeu até aqui, diga amém. Preste atenção, que isso é muito importante. Nesta pesquisa, os pesquisadores examinaram e pesquisaram em 1000 igrejas. Quantas igrejas? 1000 igrejas, para terem um retrato. E eles fizeram uma pergunta simples para os membros. Eles fizeram a seguinte pergunta: para você, qual é o papel da igreja? Qual é a função da igreja? E nestas 1000 igrejas, 89% responderam que a principal função da igreja era cuidar de suas necessidades e das necessidades das suas famílias. Repassando, para ninguém perder a informação. Das 1000 igrejas,
da pesquisa que fora feita, então eles receberam a seguinte resposta: 90% dos crentes responderam que a igreja existe para responder às necessidades, para satisfazer as necessidades sua e da sua família. Agora, que interessante, fizeram esta mesma pesquisa também perguntando aos pastores de igrejas. E ao perguntarem para eles qual era o papel ou a função da igreja, eles responderam diferente. Eles responderam que a principal função da igreja era ganhar pessoas para Cristo e cumprir a grande comissão. Eu estou parando para você meditar nisto. Os pastores tendo uma visão da igreja. A igreja foi estabelecida pelo Senhor Jesus para fazer a sua vontade sobre a terra, ganhar vidas, discipulá-las, treiná-las para que elas possam ganhar outras vidas. E a visão dos crentes, nesta pesquisa, repito, 90%, dizendo que a igreja existe para satisfazer as suas necessidades e as necessidades dos seus familiares. Quem entendeu até aqui? Então, o que estou lhes falando é muito importante. Imaginem uma igreja em que os pastores estão olhando numa direção e a igreja está olhando noutra direção. Eu lhes pergunto, há possibilidade de se avançar e chegar a algum lugar? Se um puxa para um lado e diz, não, eu quero saber o que a igreja pode me dar, eu estou aqui para receber. Eu não gostei da mensagem hoje, o pastor, ele falou e eu não gostei disto. Porque na mente desta pessoa, a igreja e o pastor, toda essa estrutura está montada para lhe dizer o que você gostaria de receber. Quer uma mensagem melzinho hoje? Quer um gilozinho? O que você quer receber da igreja? Veja, nós precisamos mudar esta mentalidade e saber não o que os pastores querem somente, não o que os membros querem somente, mas o que Deus quer para a sua igreja. Amém? Estamos juntos nesta? Então veja, nós entendemos que tudo aquilo que Deus tem para nós como igreja está neste livro. Ok? Tudo que Deus tem para nós, para a igreja do Senhor, está aqui neste livro. E nós vamos ver que uma das primeiras coisas que Deus estabeleceu foi justamente esse sentimento de comunhão. O texto que nós lemos diz que os discípulos, na igreja primitiva, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, criam de uma mesma maneira, pensavam de uma mesma maneira, mas eles perseveravam também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós precisamos trabalhar a nossa comunhão. E comunhão não é apenas dar um sorriso, abraçar o irmão, dizer, está bem contigo, está bem com a família, Deus abençoe. Comunhão vai muito para além disso. Mas primeiro, vamos voltar à questão da comunhão. Como é que nós vemos o mundo hoje? Eu tenho estudado bastante, eu tenho analisado muito, para poder tentar entender como está o mundo hoje, para não ser um pastor alienado. Você sabe o que é um pastor alienado? É que ele fica preso ao passado. Ele não entende que o mundo mudou, que as coisas mudaram. Nós estamos vivendo num tempo de internet, minha gente. Nós estamos vivendo num tempo de inteligência artificial. E vocês vão me ver falar bastante sobre isso, que nós estamos passando por uma revolução 10 mil vezes maior do que a revolução da internet. Recentemente, na Rússia, cortaram a internet, o sinal de internet. Irmãos, simplesmente houve um caos no país. Pessoas que tomavam remédio controlado, pessoas que recebiam comida em casa, pessoas que recebiam instrumentos médicos de outros lugares, tudo aquilo parou, porque o mundo hoje está concentrado numa coisa chamada internet. Se uma igreja não entende isto e começa a viver há 200 anos atrás, papai me ensinou assim, mamãe me ensinou assim, e nós temos que viver assim, então nós não vamos alcançar as pessoas de hoje. Aqui neste púlpito, no ano de 1998, o missionário Ronaldo Lindório, ele disse uma frase muito interessante que eu nunca me esqueci. Ele disse assim, os cachorros de ontem não conseguem alcançar os coelhos de hoje. Os cachorros de ontem não conseguem alcançar os coelhos de hoje.
É uma linguagem metafórica, mas você está entendendo. A igreja, ela não se vende ao mundo, ela não se mistura com o mundo, ela não cede ao pecado, mas ela compreende o mundo para que ela possa ser resposta de Deus ao mundo e alcançar as vidas que estão no mundo. Se você está comigo, dê um glória a Jesus. Então nós estamos vivendo o quê? Uma geração de isolamento. Já perceberam como as pessoas querem ficar em casa? Elas não querem ser incomodadas. Não, eu gosto de ficar no meu cantinho, na minha casinha, no meu quarto, na minha sala. Eu ligo minha TV, assisto o meu culto, depois eu quero ficar quietinho. Eu lhes pergunto, será que é esta a proposta de Deus para nós como igreja? Sim ou não? As pessoas estão conectadas às redes, mas desconectadas umas das outras. Já viram numa mesma mesa pessoas que estão reunidas e cada uma está no seu celular? Ou só eu que vejo isso? Quando eu começo a conversar com pessoas, quem sai comigo sabe disto, e as pessoas grudam no celular, eu digo assim, então vamos embora. Se é para ficar falando pelo celular, cada um fica na sua casa falando pelo celular. Por quê? Isso está tão no nosso sangue, na nossa vida, que tem pessoas agora que estão ouvindo a palavra de Deus, mas estão no celular. Eu não estou falando com ninguém, eu estou só arriscando, porque eu acho que de fato tem. Agora, paz, meus senhores, nunca houve tanta comunicação e nunca houve, ao mesmo tempo, tanta solidão. Mas Deus nunca planejou que seus filhos caminhassem sozinhos. Eu quero enfatizar isto. Você não precisa caminhar sozinho. Você tem uma família, e o nome desta família é igreja. Pastor, tem base bíblica? Tem. Você disse, olha, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não me casei, eu não tenho família. Não, você tem família. O salmista diz assim, Deus faz com que o solitário viva em família. Ou seja, nós temos uma família e não precisamos caminhar sozinhos. Agora, precisamos ter a consciência de que Deus nos plantou não apenas para recebermos, mas também para oferecer, mas é assunto para daqui a pouco. Deus nos criou para a comunhão. Você pode dizer comigo? Deus nos criou para a comunhão. Tem o primeiro banner, filho? Eu esqueci de falar para você. Isso, está aí. O nosso tema, o tema das nossas palestras será koinonia, comunhão, a comunhão que fortalece a igreja. Pode dizer comigo? Koinonia, a comunhão que fortalece a igreja. Sobre o que vamos falar nestes domingos? Koinonia, a comunhão que fortalece a igreja. Mais uma vez, para não esquecer, vamos falar sobre koinonia, a comunhão que fortalece a igreja. O próximo banner, querido, por favor. Por que Deus nos criou, minha gente? De onde nasceu essa história? Primeiro que o próprio Deus, quando ele cria o homem, Gênesis capítulo 1, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Me ajude? Não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus constatou. O primeiro problema não foi um pecado, foi a solidão. Então preste atenção. Em João 17, 24, Deus nos mostra que, como ele é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nem Deus está sozinho. Você pode dizer isso comigo? Nem Deus está sozinho. Ele sempre usa no plural, façamos. Me admira quando eu vejo pessoas, eu faço, eu posso, eu tenho, eu vou, é comigo, deixa comigo, eu que vou fazer, eu sou bom mesmo nisso. Eu fico admirado, porque a impressão que tenho é que esta pessoa não conhece a Bíblia. O próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem. A proposta de Deus para a igreja é aqui, caminhamos juntos. Ninguém vai ficar para trás. Vamos caminhar juntos, meu povo. Pastor, mas eu fui magoado, eu fui ferido, alguém me traiu. Jesus também foi, criatura. Se você quiser viver num mundo em onde você não se machuca, não se fere, onde não é contrariado, só tem um lugar, meu irmão, é o céu. Eu quero estar na igreja, mas eu não quero ter problema com ninguém. Onde? Você tem problema no trabalho, tem problema na escola, tem problema na faculdade, tem problema em todo lugar, porque onde tem seres humanos, pode haver problemas, mas na igreja é diferente. Porque quando surgem os problemas, nós temos um Deus amoroso que trata esses problemas. Nós temos uma coisa chamada perdão. E quando nós lançamos mão do perdão, isso é curador, é restaurador. Rapidamente,
Deus não é solitário, ele é relacional, por isso nós fomos criados para nos relacionar. Diga assim, Deus nos criou para que pudéssemos nos relacionar uns com os outros. O homem foi criado para viver conectado com outras pessoas. Por isso Deus estabeleceu a família. Observe bem, a comunhão faz parte do propósito da criação. A igreja não é um ajuntamento de indivíduos. A igreja é uma família. Diga comigo, a igreja é uma família? Essa definição é bíblica, não é minha. A igreja é uma família, não é uma frase de efeito. Bem-vindo à família de Jesus. Quem já nos viu fazer isso aqui? Sim, quando uma pessoa aceita Jesus, levante a mão e diga, aí você faz no automático, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou dizendo para esta pessoa, agora você ganhou uma família. E esta família quer te receber com alegria e te ajudar na caminhada. Quem consegue entender? Ok. A igreja é um corpo. Coríntios 12, nós estamos ligados, interligados. Não tem como o braço dizer, hoje eu não vou, hoje eu não participo. Eu não quero mais ser do corpo. O olho diz, a partir de hoje eu estou fora. A partir de hoje eu sou um desigrejado. Como é que você pode ser desencorpado? O corpo, o olho não vai funcionar fora do corpo. Eu digo, pessoas que dizem que são desigrejadas, elas não entendem a Bíblia. Elas não leram a palavra de Deus. Não. O negócio de Deus é com a igreja. Jesus diz, edificarei a minha igreja. Quem edificou foi o Senhor Deus. Igreja não é ideia de homens. É ideia do próprio Senhor, nosso Deus. Você pode dar um amém por isso? Agora, Deus criou tudo perfeito. Jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus visitava o homem pela virada do dia, visitava o jardim, interagia. Coisa linda isso, né? Deus chega de Adão. Diz aqui, Senhor. Estou aqui colhendo umas peras. Vem. Senta aqui. Naquela época acho que não tinha pão de queijo ainda, né? Aí, não, tem café? Não, café não tem. Mas aqui, sentava, interagia. Eu quero falar comunhão com Deus. Mas entrou uma derrota. Qual o nome da derrota? Pecado. O pecado entrou. Traz aí, filho, 3. E o pecado quebrou a comunhão. Diga bem forte. O pecado quebrou a comunhão. Mais uma vez. O pecado quebrou a comunhão. Eu vou logo dar um tiro certeiro para você entender. Eu sei que a mente da gente ela vagueia muito. Toda pessoa que não quer ter comunhão com os outros pode observar, faça um autoexame, deve haver algum problema de pecado. Pastor, o que o senhor falou agora é muito pesado, porque na minha cabeça, eu achava que eu era apenas uma pessoa que não queria me comunicar com ninguém. Não, você tem problemas, você precisa ser tratado. E nós estamos nos oferecendo como família, como igreja, para tratar, para cuidar de você. Você precisa ser uma pessoa curada, tratada. Eu não quero estar com ninguém, eu não gosto de ninguém, só eu e a minha família. Eu não quero, você está com problema. Você precisa ser tratado. Quando o pecado entrou, a primeira coisa que ele causou foi o quê? Quebra da comunhão. O Senhor Deus diz na sua palavra, os vossos pecados fazem divisão. Toda divisão é do diabo. Tudo que divide é de Satanás. Pode prestar atenção nisto. Deus, ele abraça, ele acolhe, ele chama, ele caminha junto. Tudo que é de Deus, estabelecido por Deus, ele chama para isto, para convergência, para o amor. Pastor, mas tem problema, mas trata os problemas. Então veja, entrou o pecado. Quando entrou o pecado, cadê a comunhão? Perdeu a comunhão. O homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden. Gênesis 3:8 diz assim, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada. Todo dia tinha culto, todo dia tinha comunhão, mas naquele dia, por causa do pecado, o texto sagrado diz, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Então este pecado ele produz afastamento. Adão diz, o problema foi Eva. Eva culpa a serpente. Daí a pouco, Caim mata Abel. José é vendido pelos irmãos. A história humana torna-se uma sucessão de relacionamentos quebrados. E nós nos acostumamos a isto. É normal, pastor. Os irmãos não se falam. É normal. Pastor, eu sei de gente que o senhor não fala. Duvido. Meu irmão, eu falo com qualquer pessoa, pai de senhor, pai de senhor. Agora, se perguntar, concorda comigo, aí já é outro departamento. Conseguiu entender?
O fato de você dizer a paz do Senhor para alguém não significa que você concorda com tudo que a pessoa pensa, mas você precisa viver em paz com as pessoas. Então, se possível, quando estiveres em vós, tende paz com todos. Meu irmão, paz do Senhor, paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, está tudo certo. Concorda comigo? Aí a gente tem que sentar e conversar. Toda divisão é consequência da queda. Mágoas, ressentimentos, invejas, contendas, tudo isso nasce do problema do pecado colocado no coração do homem. Pessoas que dividem, pessoas que separam, pessoas que não querem conviver bem, estão com algum problema como fruto desse pecado original. Agora, notícia boa para você. Vamos falar de coisa ruim, não, vamos falar de coisa boa. Cristo veio para fazer esse trabalho. Aí está. A ponte foi restaurada. O que separava foi rasgado. Nós temos conexão com Deus novamente. Nós temos comunhão com o Senhor novamente. E esta comunhão gera amor no meu coração. E se eu tenho comunhão verdadeira com Deus, automaticamente esta comunhão vai vazar para os irmãos. Você consegue entender o que estou dizendo? Quem aqui já recebeu Jesus no seu coração? Observe. Cristo nos reconciliou com Deus. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz restaurou o nosso relacionamento vertical. E agora Cristo nos reconciliou uns com os outros. Veja como é a essência do Evangelho. Tudo é sobre igreja, tudo é sobre gente, tudo é sobre relacionamentos, tudo é sobre comunhão. Veja o que diz Efésios 2,14. Porque Ele, o Senhor Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, o que aconteceu? Congregou todos nós. Olha para o lado, dá um sorriso lindo para esta pessoa e diz assim: Jesus nos uniu e nos trouxe para este lugar. A cruz de Cristo derruba barreiras, a cruz aproxima pessoas, a cruz constrói pontes, minha gente. E Cristo formou uma nova família. Nós somos família de Jesus. Efésios 2,19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós não somos apenas membros de uma instituição, nós somos família. Vamos dizer isso para o diabo ficar com raiva? Vamos? Diga, nós somos família. Agora, para Jesus se alegar, nós somos a tua família, Jesus. Oh, glória a Deus, nós somos a família de Jesus, nós fomos chamados por Jesus, nós somos a família dele, e precisamos valorizar isso. Veja bem, queridos, que muitos crentes que não entendem esta importância de estarmos juntos, eles dizem assim: pastor, eu prefiro me afastar. Não é uma sábia decisão, querida. Eu preciso me afastar, eu vou ficar na minha casa agora, vou ficar fechado, ficar com meus gatinhos. Eu tenho um cachorrinho eu cuido dele, dou uma madeira para ele, vou lá comprar um lencinho para ele, tudo, convivo com ele. Nunca me ofendeu, não me faz mal, diferente de seres humanos, terríveis, maldosos, não quero mais conviver com ninguém. Deus te trouxe essa manhã, você que está me ouvindo na internet, está chegando um tempo de comunhão na tua alma, de restauração. Deus vai trazer cura para nós, para mim, para você. Deus vai curar estas feridas e vai fazer a gente entender que nós somos família de Jesus Cristo, chamados por Ele para realizar uma grande obra, para exaltar o seu nome. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém. Então imaginem que a igreja é uma grande fogueira. E quem é pentecostal, quem é do fogo, sabe disso, né? Você fala fogo na igreja, quando a pessoa não é crente, ela corre, mas quando é crente, né, já dá um glória, diz, é fogo, diz, aleluia, oh glória, mistério, meu Deus. Então, assim, veja bem, nós somos a igreja do fogo, Pentecoste, bênção. E uma pessoa diz, eu vou me afastar do fogo. Aí você sabe disso. Toda brasa que se afasta da fogueira, o que acontece com ela? Me dá meu banner, filho, por favor. Toda brasa que se afasta. Olha aí, está lá a fogueira, continua acesa. A igreja sempre será igreja. Diga comigo, a igreja
Sempre será igreja. A igreja de Jesus sempre vai permanecer. Aí alguém diz assim, eu vou me afastar, eu quero saber o que a igreja vai fazer sem mim. Quero ver andar sem mim. Aí Jesus diz, não leu minha palavra. Jesus disse, é o contrário, criatura. Sem mim, nada podereis fazer. Não tem naquelas vans que passam assim, você vai olhando, aí está escrito atrás. Diz assim, Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus, o que você faz? Então veja, brasa longe da fogueira apaga. Será que eu estou falando com alguma brasa que está pensando em se apagar, se afastar? Pastor, eu queria que Deus falasse comigo. Então ouve aí agora em nome de Jesus. Deus está dizendo, não saia da fogueira. Vem para a fogueira. Vem queimar conosco na presença do Senhor. Essa parte introdutória é para dizer para você que a comunhão não é ideia nossa. A comunhão não é opcional. Eu não quero, eu não gosto. A comunhão brotou em Deus. João 17, leia em casa, e você vai entender. A vontade de Jesus, a oração de Jesus é que estejamos unidos, para que sejamos um, nos entendendo, nos perdoando. Mas me magoou, mas tem perdão para isso, mas eu chorei, tem lenço, enxuga o choro, engole esse negócio aqui e diz, mas nós somos família assim mesmo, para a glória do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém? Quando a brasa é colocada de volta, quando uma pessoa retorna ao aprisco, ao lar, tem festa, tem comunhão. Me dê outro banner, filho, estou quase terminando. Leia comigo bem bonito, a comunhão fortalece a igreja. Vamos dizer mais uma vez bem forte, 1, 2, 3. A comunhão fortalece a igreja. Mais outra vez, a comunhão fortalece a igreja. Nós somos esta igreja. Perceba, irmãos, deixa eu revelar um mistério aqui para você. Sempre ao longo destes 40 anos de ADIG, eu sempre li, sempre estudei e sempre aprendi com os nossos pastores. E o tempo todo, no meu coração, eu dizia uma coisa, Senhor, se um dia tu me permitires ser pastor, tu sabes o que está no meu coração. Outro dia, um dirigente de congregação disse, pastor, quais são os projetos? O que nós vamos fazer? Então, orando ao Senhor, ele disse, arruma um ninho. Senhor, por que tu não salvas? Por que tu não trazes de volta? E o Senhor disse, arruma um ninho. Arruma um ninho. Porque a partir do momento que nós estivermos vazando comunhão, as pessoas vão entrar aqui, elas vão ser contagiadas. Quando você disser assim, cumprimente alguém do lado, você diz, agora é minha vez, usa-me, Espírito Santo. Eu vou apertar a mão desse irmão, dessa irmã. Quando eu apertar a mão, que ele sinta o impacto da tua presença, que ele sinta alegria, que ele sinta a vontade de participar desta família linda que é a DIG. Isto faz com que pessoas queiram estar na igreja. Tem um testemunho muito forte dos irmãos morávios, que fizeram um lindo trabalho para Deus. Eles viviam em 1727, divididos por conflitos internos. Mas após um culto marcado por arrependimento e reconciliação, Deus visitou aquela comunidade poderosamente. Daquele ambiente de comunhão nasceu um dos maiores movimentos missionários da história. O avivamento, irmãos, floresce onde existe comunhão, onde existe unidade. Pastor, nós vamos nos abraçar aqui e desfrutar de comunhão e a obra de Deus. Nós precisamos entender isto. Se nós não estivermos unidos, cada um vai trabalhar e tentar fazer do seu jeito, com a sua cabeça, e não sairemos do lugar. Se olharmos todos na mesma direção, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, nós estaremos unidos no mesmo propósito e Deus vai nos levar a realizar grandes coisas para louvor e glória do seu nome. Quando nós falamos aqui, fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Alguém disse, eu não entendo por que tem que falar isso. Aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Porque quando você repete, segundo o doutor Derivaldo, não é? Ilustre doutor, mestre, ele diz o seguinte, que quando você repete uma coisa 24 vezes, ela passa a fazer parte
do seu subconsciente. Quando você diz aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz, não significa dizer que não tem problemas, mas significa dizer que acima dos problemas, nós somos amigos, nós somos irmãos. Eu posso ouvir um amém? Amém. Vamos ao próximo, filho. Isto. Nós vamos ter a cada domingo uma aplicação prática. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Quantos aqui entenderam que esta proposta de comunhão não é proposta minha, mas proposta de Deus para nós? Amém mesmo, gente? Então veja, eu lancei aqui alguns desafios para esta semana. Pastor, eu vou ter que fazer os 4. Se você não puder os 4, mas se você fizer um, domingo a nossa igreja vai estar diferente. E eu queria que você encorajasse outras pessoas. Pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas decepcionadas, pessoas que jogaram a toalha, disseram, não vou mais. Conversa esta pessoa com muito amor, diga, olha, a gente está começando um tempo agora muito especial na nossa igreja, um tempo de cura, de restauração. O nosso grupo, o nosso exército de 300 irmãos vai orar para dar sustentação a isto que Deus vai fazer. Então veja, é palavra que brota do púlpito, encorajamento ao seu coração, mas são joelhos que se dobram para que Deus trabalhe na vida, na sua vida e na vida dos seus irmãos. Diga assim comigo, nós vamos avançar. Diga, nós somos a família DIG e nós vamos avançar para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção e enquanto cantamos vai ser diferente agora. Cumprimente alguém que você não cumprimentou ainda hoje. Tem que ser alguém que você não cumprimentou ainda hoje. Saia do seu lugar e diga para esta pessoa uma coisa bonita. Diga para ela, você é querido, você é querida. E assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. E assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, maravilha! Aplauda, glorificando, exaltando este Jesus maravilhoso. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo repousem e permaneçam sobre todo o povo de Deus. E juntos aqui reunidos dizemos, amém. Vamos abençoar a nossa ilha, ilha do governador, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Israel, Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.